Escatologia Bíblica 1, o estado intermediário, o capítulo 6 do nosso livro, O Rico e Lázaro. Número 1, eu coloquei uma pergunta. Seria uma parábola? Acreditamos que este texto não é uma parábola. Uma parábola não cita nomes próprios. Então você veja, a história do rico e Lázaro, a história do bom samaritano, elas em nenhum momento é declarado no texto bíblico que elas são parábolas. Mas algumas Bíblias trazem no título da Bíblia escrito parábola. Parábola do rico e Lázaro ou parábola do bom samaritano. Mas essas histórias não são parábolas, porque elas citam nomes próprios. E uma parábola é uma obra fictícia, ela não cita nome próprio. Número 2, Lázaro refrescar a língua do rico, né? O rico pediu a Abraão, permite que Lázaro, né, molhe o seu dedo e venha refrescar a minha língua, né? Então eu comentei aí no livro. Certa vez em um diálogo com um adventista do sétimo dia, ele argumentava que esse texto é uma parábola, uma obra de ficção, porque eles não acreditam no sofrimento da alma entre a morte e a ressurreição. Então, os cristãos sempre pregaram que após a morte segue-se o juízo, porque tem um juízo, a pessoa vai para um local de sofrimento ou de descanso, né? Ou ela vai para o lado do rico nessa história, ou vai para o lado de Lázaro, onde estava também Abraão. Ok? Mas eles, como defendem que a alma fica dormindo, então eles defendem que essa é uma obra de ficção, é uma parábola. E um dos argumentos citados foi: se é uma história real, o braço de Lázaro era muito longo para alcançar o outro lado do abismo. O texto não ensina isso. Houve um pedido de uma alma desesperada. O rico poderia ter em mente que Abraão permitisse que Lázaro fosse do outro lado. Então o argumento dele, né, isso aqui tem que ser uma parábola, senão Lázaro tinha um braço muito longo para chegar até do outro lado do abismo. Se o texto dissesse que Lázaro, né, molhou a língua do rico, aí eu entenderia isso. Mas o pedido desesperado do rico, né, fez com que Abraão respondesse a ele que eles estavam separados por um abismo que não tinha como ser atendido o pedido dele. Mas era um pedido desesperado. Ele poderia estar esperando, claro, que Lázaro fosse enviado do outro lado, de alguma maneira poder aliviar o calor dele. Tá bom? Então, Lázaro refrescar a língua é apenas um pedido desesperado de um rico que está lá no sofrimento. Número 3, está posto um grande abismo. Então, Abraão responde que existe um grande abismo entre eles e que um não pode passar de um lado para o outro. Então, está claro que a questão dele era Lázaro passar do outro lado, aliviar a sede dele e depois voltar. É claro que esse abismo é simbólico, pois ali estavam presos espíritos, almas, né? Significa que uma alma não podia passar para o outro lado. Não se trata de um abismo comum, como no nosso mundo, em que a pessoa precisa ou de um grande salto para chegar do outro lado. Não, havia um empecilho. E esse abismo, pelo que nós vimos, se trata até de prisões de demônios. E também ele chama, número 4 aí no nosso livro, ele chama Abraão de pai. Ele diz pai Abraão. Quando aquele rico chamou Abraão de pai, estava bem claro que ele era um israelita. Todo israelita que morre sem Jesus vai para o inferno. Então, aquele israelita, né, que já tinha morrido, ele não manteve a sua fé, a sua esperança na vinda do Messias. Não obedeceu à lei de Deus, né, e também, como a palavra de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Então, por isso, quando ele chama Abraão de pai, nós identificamos que ele era um israelita. Então, aqui não está em foco uma ilustração, não é uma ilustração. Jesus Cristo, como Deus eterno, ele tinha esse poder também de saber das coisas que aconteciam, ou no lado de sofrimento, ou no lado, né, de repouso. Então, ele diz que lá no local de sofrimento, né, houve esse pedido entre um israelita que foi condenado, né,
e fez esse pedido a Abraão.